boa noite, feliz ano novo! Começa agora a primeira edição extra de 2016. E nesse programa você vai conferir novamente as melhores matérias do ano que passou. Com o perfil do cineasta Walter Salles. O cinema foi o que me permitiu entender que o mundo era muito mais amplo e muito mais interessante do que eu achava que era, entende? E um especial sobre o Dia da Rádio, comemorado em setembro. Se eu fosse um microfone ligado ao coração. A polêmica que continua. Qual será o futuro do Minhocão? Tem mais parque em cima do Minhocão, aí vem problema de saúde, problema de segurança e não sabia disso. Os mistérios por trás dos corredores da Fundação Casper Libero. Quando eu entrei na sala, eu tinha a impressão que tinha fio. E uma surpresa, a matéria da edição extra que ganhou o prêmio José Hamilton Ribeiro. Esse trator, por exemplo, é uma ferramenta de altíssima tecnologia, pois é guiado por GPS. Está no ar a edição extra de janeiro. Uma produção dos alunos de jornalismo E Rádio, TV e Internet da Faculdade Casper Libero. No ano que passou, tivemos a oportunidade de conhecer um dos mais premiados diretores do cinema brasileiro. Walter Salles recebeu indicações ao Oscar pelo filme Central do Brasil e foi grande responsável pelo sucesso de Terra Estrangeira e Diários de Motocicleta. Confira a matéria da produtora experimental Clark Tizum. Como é que eu cheguei ao cinema? Primeiro como espectador, né? Porque eu tinha, 11, 12 anos e vivia fora do Brasil. Meu pai trabalhava fora nessa época e, para falar a verdade, eu detestava onde eu morava. O único lugar onde eu me sentia assim bem era na sala de cinema, ficava pertinho de onde a gente vivia e que tinha clássicos, assim, da Nouvelle Vague, ou do cinema da comédia italiana, por exemplo, ou de John Ford, né? Tinha muita coisa do novo cinema alemão, por exemplo. Eu tive a chance de conhecer tudo isso na sala escura, né? Então, o cinema foi o que me permitiu entender que o mundo era muito mais amplo e muito mais interessante do que eu achava que era, entende? Olha, eu acho que desde o início eu tentei alternar a ficção com um documentário. Então, um pouquinho antes de fazer Central do Brasil, eu fiz um documentário pequenininho, tinha 20 minutos, chamado Socorro Nobre. Socorro Nobre falava da relação entre uma mulher que estava na prisão, que chamava Socorro, e que escrevia cartas para uma pessoa que ela não conhecia, que era um escultor chamado Franz Krasberg. E ela via uma relação entre a vida dela na prisão e aquilo que o Krasberg esculpia. Foi o ponto de partida de Central do Brasil. Querido, meu coração é seu. Que eu fiquei me perguntando, olha, se uma carta entre duas pessoas pode ter esse efeito transformador na vida dessas duas pessoas, o que acontece se alguém não enviar as cartas? Então esse é o ponto de partida do Central. No primeiro dia que a ideia tomou corpo, eu escrevi umas 20 e poucas páginas e a estrutura do filme está ali. E escrevi para uma atriz em especial, que é a Fernanda Montenegro, que é a maior atriz com quem eu trabalhei até hoje. Uma atriz incrível, uma companheira de viagem extraordinária, alguém que pensava não somente no papel dela, mas pensava no filme como um todo. E ela foi dando corpo àquela trama, adensando o que a gente queria contar, e veio o Vinícius e também trouxe o lado dele. Sabe, a soma das partes acabou tornando o filme o que ele foi. Antes do caos lá do governo Collor, existiam, por exemplo, 7.000 salas de cinema no Brasil. Quando acabou, só tinham sobrado 700 salas no Brasil. Isso, a parte excedente... Em 1998, a gente estava começando a filmar de novo. Eu nunca penso, antes de começar um filme, em quantos espectadores vão ver aquilo, mas o que eu penso mais é, será que eu gostaria de contar aquela história, ou de olhar para aquele cineasta naquele momento, no caso do Jia Zhangke? 某种程度上，电影是公共的，但同时电影又是非常私人的。 Em 2007, a Mostra de São Paulo trouxe o Jia Zhangke para cá, e o Leon Kakoff, que era diretor da Mostra,
era um apaixonado pelo Djajanquin também, e ele me convidou para entrevistá-lo. Então foi uma entrevista feita a 4 mãos. Um fato que acontece na vida dele: ele é recusado 5 vezes na faculdade de cinema. Ele tenta durante 5 anos entrar na faculdade de cinema e não consegue. E ele entra então na Faculdade de Belas Artes, perto da cidade dele, lá no norte da China, e ali ele tem todo um conhecimento da tradição estética chinesa. O que é o cinema? São personagens que você conhece que se deslocam no cruzamento do espaço com o tempo. É o que acho que o Djajanquin faz melhor do que ninguém hoje. Ele se interessa pelo homem antes de mais nada, mas a maneira com que ele escreve um homem na geografia e no tempo é muito peculiar a ele, né? E talvez a imagem síntese da obra dele, para mim pelo menos, é aquela nesse mesmo filme que você fala, Em Busca da Vida, em que você vê um homem andando numa corda bamba. É sobre a fragilidade do homem em equilíbrio instável ali, indo de um ponto ao outro, e no entanto aquele homem não cairá. Sabe, ele não vai cair, ele acredita que aquele homem não vai cair. Uma coisa também que me marca bastante é você deixar o erro dentro do filme, você assumir aquele erro, se emocionalmente aquilo te marcou no momento da filmagem. Então, é o que ele diz, o cinema é ao mesmo tempo um meio de expressão coletivo e é extremamente pessoal. E se uma emoção sua está na gênese de um plano e o plano contém erros, entre aspas, viva o erro.